que derrubou o preço do café no mercado internacional, afetando o nosso país, que dependia do café, provocando falência em fazendeiros, desemprego e entre outras consequências. Para evitar um colapso, o governo comprou sacas de café de anos anteriores e as queimou para evitar que o preço caísse ainda mais. O que é que mudou concretamente a partir de 1930? Vamos pegar algumas áreas, não é possível examinar todas as áreas. Então vamos pegar a área da economia. O que aconteceu durante os anos 30, até o final dos anos 30, foi o fato de que o Brasil tinha condições de produzir café numa escala muito maior do que um mercado mundial em crise podia absorver. Então, se realizou toda uma política de queima do café. O governo comprava o café dos cafeicultores e queimava o café para regular a oferta no mercado internacional. A outra mudança importante foi a expansão da produção do algodão. Então, nesse momento de crise, o algodão, de certo modo, veio em socorro das exportações brasileiras. E isso tem a ver com um fenômeno europeu, que foi o fortalecimento da Alemanha, infelizmente sob o controle de Hitler, e foi essa Alemanha nazista que começou a comprar em grande escala, para a produção de tecidos, o algodão brasileiro. Uma série de fatores fez com que Vargas assumisse o poder durante a crise e, graças às medidas tomadas, ele permaneceu com muito prestígio dentro da população. Apesar de estar à frente de um governo provisório, Vargas promoveu uma série de medidas e contribuíram aos trabalhadores e à sociedade em geral, dentre elas, criação de ministérios, escolas e hospitais. Quando Getúlio chega ao poder, seja por intenções anteriores que a gente não conhecia, seja por imposições daquelas circunstâncias, ele se transforma num personagem centralizador, ao mesmo tempo modernizador do país e com fortes traços autoritários. Tanto assim que os anos de 1930 a 1945, os 15 anos em que ele esteve no poder, são conhecidos geralmente como a Era Vargas. Revolução Constitucionalista. Em julho de 1932, a Revolução Constitucionalista, liderada por paulistas, queria que o governo elaborasse uma nova Constituição, pois a que existia tinha sido suspensa. A Revolução não teve o apoio de outros estados, sendo o movimento rendido 3 meses depois. Em seguida, o governo voltou e decidiu por promulgar uma nova Constituição, que alcançaria assim o ânimo dos paulistas. A Constituição entrou em vigor em 1934. Os problemas externos vinham principalmente das elites regionais dos estados, que não se conformavam com a política centralizadora. O caso mais grave ocorreu nas relações entre o governo central e a elite de São Paulo, a elite paulista. Na realidade, Getúlio maltratou a elite paulista. Ele não teve o jogo de cintura que ele teria mais tarde, com as várias forças sociais, com a elite paulista. Isso deu origem a muitas resistências e acabou gerando a Revolução de 1932. O herói sua luta feito, firma sua tradição.
São Paulo lutou durante vários meses praticamente sozinho, mas no fim foi derrotado pelas forças do governo federal, sobretudo pelas forças do Exército Nacional. A Revolução de 1932 foi chamada de Revolução Constitucionalista porque os revolucionários queriam que fosse interrompida a ditadura que Getúlio tinha implantado, que ele denominou de governo provisório, ele não falava em ditadura nessa época, queria interromper com a convocação de uma Assembleia Constituinte para se aprovar uma Constituição no país e se implantar um regime democrático. Nesse sentido, a Revolução foi vitoriosa. Ela foi derrotada pelas armas, mas ela pôs na ordem do dia a necessidade que havia de se dar uma forma legal para o país. E se interrompeu o governo que Getúlio estava chefiando e que era chamado de governo provisório. Então, Getúlio Vargas convocou eleições, que foram realizadas em maio de 1933, para uma Assembleia Constituinte. Essa Constituinte aprovou uma Constituição em julho de 1934. Pelo poder. No período pós-Constituição, teve o governo enfrentando dois grupos políticos, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, baseada no nazifascismo, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, com base no socialismo marxista. A AIB defendia a existência de um partido único, o fim da liberdade de expressão, o nacionalismo, a recusa à democracia e ao socialismo, o controle de Estado sobre os meios de comunicação, dentre outras ações para o controle da população. A ANL, em contrapartida, propunha o não pagamento da dívida externa, o nacionalismo de empresas estrangeiras atuantes no país, a formação de um governo popular, a reforma agrária, entre outros. A ANL teve apoio do Partido Comunista, PCB, que optava pela revolução armada para a tomada do poder, com uma ação completamente sem planejamento. O principal nome dessa aliança era Luiz Carlos Prestes. Enfim, em 1936, a AIB se tornou partido político onde chegou a eleger diversos candidatos em vários estados. A ANL teve outro fim, depois de ser considerado ilegal pelo governo, por exercer uma aliança com grupos comunistas e estrangeiros e de ter fracassado em seus ataques ao governo, foi perdendo a força e seus líderes, sendo extinto em julho de 1935. Um outro traço inovador, dentre outros, dos anos posteriores a 1930, foi o surgimento de movimentos sociais, em maior expressão, maior quantidade. Dentre esses movimentos, nós devemos destacar principalmente dois. Um de extrema direita, que era o integralismo, e um de extrema esquerda, que era o movimento comunista. O movimento integralista estava inspirado no fascismo e tinha como seu líder mais importante Plínio Salgado, que era um político de São Paulo, um jornalista e um político de São Paulo. E foi organizada em nosso país uma agremiação política que tomou o nome de Ação Integralista Brasileira, a qual se caracterizava, sob modo, pela formação de milícias uniformizadas com camisas verdes e pelos marciais desfiles que realizava. Os integralistas eram nacionalistas, totalitários, adversários das liberdades democráticas e acreditavam num regime sustentado por um partido único. Eles apoiaram Getúlio Vargas na esperança de que, através de Getúlio, eles chegassem ao poder. Getúlio lhes deu alguma corda até o golpe do Estado Novo, até novembro de 1937. A partir daí, os integralistas foram marginalizados, uma parte deles tentou um golpe que fracassou e o movimento deixou de ter importância maior na cena política. Considerada trágica para alguns movimentos de esquerda, Luiz Carlos Prestes cometeu um erro que nunca se deve cometer em uma revolução. Subestimou a força de Vargas diante dos militares e a população. O
movimento sofreu várias derrotas e em meados de 1937, Luiz Carlos Prestes foi preso e o Partido Comunista deixou de existir. Além disso, diversos integrantes das Forças Armadas e de setores da sociedade que até então desconfiavam do governo passaram a apoiar o Estado Novo. Após a insurreição, Getúlio Vargas ganhou mais poder diante dos parlamentares, onde foi aprovada uma série de medidas que autorizavam o governo a atuar de maneira repressiva diante das manifestações políticas. Os meios de comunicação foram censurados, assim fortalecia-se o projeto de instaurar no Brasil um governo autoritário. No entanto, seu mandato estava chegando ao fim. Porém, poucos acreditavam que Getúlio Vargas deixaria o governo. Com o apoio das Forças Armadas, das elites políticas e do prestígio que tinha entre trabalhadores intelectuais, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura no país, o Estado Novo. A alegação para dar o golpe, que não teve existência, foi a descoberta do Plano Collor, o plano comunista para tornar o poder, que depois se descobriu ser falso. Uma nova Constituição foi aprovada ainda no mesmo ano. O regime instaurado era baseado nos direitos sociais dos trabalhadores. Em maio de 1938, um grupo de integralistas tomou a iniciativa de matar Getúlio Vargas, mas sem sucesso. Dezenas de integralistas que participavam foram fuzilados, centenas foram presos e o líder do movimento, Plínio Salgado, teve que se exilar em Portugal. Foi o declínio do integralismo no Brasil. Iniciou um novo regime no país, que era o Estado Novo. Esse foi um regime que assumiu claramente feições de uma ditadura sob o comando de Getúlio Vargas. Quando as constituições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Foram suprimidas as eleições, foram suprimidos os partidos, foi suprimida a liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante. Na maneira de ver de Getúlio e dos generais e dos círculos civis que apoiavam Getúlio, não deveria haver lugar para partidos no país. Os partidos eram parte, eram coisas nocivas à organização do país. Era preciso organizar um todo nacional, de cima para baixo, tendo como chefe supremo o chefe da nação, ou seja, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cuida do lar do trabalhador brasileiro. Aqui o vemos inaugurando as primeiras casas de uma série que planejou para todo o território nacional como habitação condigna dos obreiros da grandeza do Brasil. Tendo ao lado sua esposa, Dona Darcy Vargas, vemos o presidente da República, acompanhado pelo senhor Gustavo Capanema e outras autoridades, inaugurando o Hospital Estácio de Sá, na capital. Getúlio Vargas inaugurava o Instituto Nacional do Livro. Aqui o vemos em companhia do senhor Herbert Moses. O presidente da República assistia à grande parada militar comemorativa de nossa independência. O presidente Vargas, acompanhado pelos generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, procedia ao lançamento da pedra fundamental do novo Palácio da Guerra. Especialmente no Estado Novo, houve uma ampla utilização do cinema, do teatro, do jornal, do rádio, que tinha uma importância muito grande, para enaltecer as façanhas do governo Getúlio e do Estado Novo. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal intencionados. E isso representou alguma coisa de
muito diferente, vamos dizer assim, de inovador, se considerarmos o que era o Brasil anterior a esse período. Projeto Nacional e Industrialização. O Projeto Nacional era mais uma forma do governo controlar e manipular a população, produzindo programas políticos, censuras e peças teatrais, filmes, rádios, obras literárias, jornais e outras atividades que eram consideradas uma afronta ao governo. Foi criada o DIB, um departamento que tinha a responsabilidade de criação e de distribuição de diversos materiais, como notícias, filmes e documentários, com o objetivo de enaltecer Getúlio Vargas e o Estado Novo. Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres. O governo, ao longo da década de 1930, a economia brasileira tornou-se mais diversificada. O café deixou de ser o principal produto e a indústria foi se fortalecendo, graças a medidas que dificultavam a entrada de produtos estrangeiros no país. O governo elegeu 4 áreas cruciais para o desenvolvimento industrial: o petróleo, a mineração, siderúrgica e energia elétrica. O governo proibiu que empresas estrangeiras explorassem as riquezas minerais e controlassem as industriais metalúrgicas. A construção da Companhia Siderúrgica Nacional foi estratégica para a industrialização no Brasil. O impulso inicial dessa industrialização brasileira no pós-30 foi proporcionado exatamente pelas condições da crise mundial. Como era complicado importar mercadoria acabada, produtos industriais acabados, porque o R$ 1.000, que era a moeda do tempo correspondente ao real, tinha se desvalorizado, e porque ele não existia R$ 1.000 em quantidade suficiente, porque o Brasil não exportava da mesma forma como exportava antes de 1930, o país foi incentivado a substituir essas importações. E essa substituição se dá com a produção interna de bens industriais. As dificuldades de importação impulsionam e tornam realidade velhos projetos de transcendental importância para o desenvolvimento do país. Sobretudo a partir de 1930, com exceção dos japoneses, a mão de obra estrangeira deixou de vir para o Brasil. E a mão de obra utilizada nos grandes centros do Centro-Sul foi principalmente aquela que migrou de pequenas cidades mineiras e que migrou do Nordeste, entrando principalmente na atividade da construção civil e da atividade industrial. Cultural e classe trabalhadora. Diversos artistas e intelectuais participavam do governo Vargas, visando desenvolver um projeto cultural voltada para reforçar a identidade nacional. Entre eles estavam muitos modernistas que fizeram parte da Semana de 1922. A cultura era interpretada como patrimônio da sociedade e, com essa visão, o governo se dispôs a realizar diversas obras. Para fortalecer a cultura nacional, foram criados museus, teatros e outras áreas culturais, deixando o país altamente reconhecido pelos seus artistas. Grandes escritores surgiram, como por exemplo Jorge Amado, Gilberto Freire, Mário de Andrade e muitos outros. Além disso, manifestações populares, como a capoeira e samba, deixaram de ser proibidas. A capoeira se tornou esporte nacional e o carnaval meio de expressar a cultura brasileira. Antes de Vargas assumir o poder,
o ato de trabalhar era visto como algo escravatório e degradante. Não havia remuneração, muito menos leis que garantissem o bem-estar e a segurança dos trabalhadores. Com o governo instaurado em 1930, muitas reivindicações dos trabalhadores foram atingidas. Leis que garantissem a carga horária de trabalho de 8 horas, o salário mínimo, além da criação de sindicatos e melhorias na saúde e educação, que também foram bem vistas entre os trabalhadores. Conclusão sobre o governo de Vargas. O governo Getúlio Vargas se resume em 2 palavras: oportunismo e manipulação. Levando em consideração que ele assumiu o poder diante de uma crise econômica, Vargas tinha em mãos a responsabilidade de colocar o país em ordem. Ele tomou medidas que diminuíram o prejuízo dos trabalhadores, ganhando assim o prestígio de grande parte da população e o ódio de uma minoria de opositores, que apesar de seus esforços não se saíram bem na realização dos seus planos. Diante do estado de medo da população, Vargas implantou medidas que garantiam a ele uma popularidade incrível. Criaram escolas, hospitais, leis trabalhistas, incentivou a cultura, dentre outras atividades, onde ele estabeleceu um governo participativo. Depois dos diversos conflitos entre o governo, a ANL e a IB, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que tinha a função de promover e exaltar o governo Vargas a todo momento, fazendo com que a população, sem consciência de seus verdadeiros interesses, se deixasse dominar, iludir e manipular pelo ditador.